Vou começando a não ter força para lidar com tanta coisa que me vai à cabeça. Eu tenho perdido as pessoas que são fundamentais na minha vida. E a primeira pessoa que eu perdi que foi fundamental na minha vida foi a minha avó, mãe do meu pai. Eu tinha 7 anos na altura, salvo erro. E até àquela idade eu ficava todos os dias com a minha avó. Portanto, a minha avó era a minha figura materna e a minha figura de avó. E quando eu perdi, toda a doença dela e toda a morte dela e o funeral, tudo me foi escondido. Eu não soube nada até já tudo ter passado. E eu fiquei muito ofendida com os meus pais. Fiquei muito magoada porque ela era uma pessoa muito importante para mim. E eu tinha sonhos recorrentes com a minha avó e era sempre exatamente na mesma circunstância. Eu e a minha avó, debaixo de uma árvore, isto parece um clichê tremendo. Porque era um campo verdejante, só uma árvore, eu e a minha avó debaixo da árvore, aquelas toalhinhas típicas de piquenique, e nós estávamos ali, mas não havia diálogo. Todo o diálogo se passava como se fosse apenas um diálogo mental. Eu falava com ela, ela falava comigo, nada era verbalizado, era tudo mental. E isso acontecia cada vez que os meus pais discutiam. Os meus sonhos eram sempre esses. Era sempre a minha avó, que continuava a vir cuidar de mim e continuava a vir tomar conta de mim. E só passados anos, 10, 11 anos depois, quando eu perco o meu avô e que eu continuo a sonhar com ele, é que eu pensei, é que eu fui buscar essa memória e disse, espera, isto já me aconteceu. O meu avô morreu quando eu tinha 17 anos. Eu comecei a sonhar com o meu avô. E cada vez que eu sonhava com o meu avô estava morto. E ele vinha-nos visitar, e curiosamente vinha-nos visitar a esta casa, que foi a casa que ele construiu, e a casa de família que os meus avós nos deixaram. E era sempre a mesma situação, portanto, nós estávamos a família toda reunida cá em casa, o meu avô tocava a campainha, era sempre eu que ia abrir a porta, e eu dizia, avô, vieste-nos ver? Sim, estava com muitas saudades e vim-vos ver. E a partir daí desenrolava-se um rol de histórias normais, típicos de uma família normal. Eu uma vez tive um pesadelo horrível, uma coisa horrível, em que andava a ser perseguida. Ele andava atrás de mim para me matar, umas catacumbas, cheias de quedas de água, aquilo parecia um cenário dantesco, com armas, com pistolas, eu sei lá, era uma coisa horrível. E eu fugia. E cada vez mais essa pessoa me perseguia para me fazer mal. Eu vou direto a uma igreja que existia na rua, perto da rua onde nós morávamos, era a igreja da nossa paróquia. Vou correr para lá fora, abro as portas da igreja, quem é que está no altar? O meu avô, que me abre os braços. Eu desato a correr para ele e à medida que vou correndo, a paz vai tomando conta de mim. Portanto, eu quando chego ao pé do meu avô estava completamente tranquila e calma. E o meu avô agarra-me e diz, foge dele. Foge o mais que tu puderes. E essa pessoa tem-me prejudicado ao longo da minha vida. E quanto mais eu tento fugir dele, parece que menos eu consigo. Eu acho que o meu avô me vinha dar recados e me vinha alertar para determinado tipo de situações. E curiosamente, a última vez que eu sonhei com o meu avô foi quando ele se foi despedir. Ele disse, olha, eu vim-me despedir de ti. E eu disse, mas porquê? E ele disse, porque eu vou-me embora. E eu disse, mas vai-se embora para onde? E ele disse, não te preocupes, eu vou para um sítio onde vou estar muito melhor, mas já não posso vir te ver. E a partir desse dia, eu nunca mais sonhei com ele. Eu soube no dia em que o meu avô ia morrer. O meu avô estava em coma. E eu olhei para o meu avô. Enquanto as pessoas estavam a despedir dele, veio-me um pensamento à cabeça, não passas desta noite. Eu não fui capaz de me despedir dele, porque achei que se não lhe dissesse adeus, ele no dia seguinte ainda ia estar lá. E às 8 da manhã tocou o telefone a dizer que o meu avô tinha morrido. E o meu avô morreu nessa noite. E como é que é para ti conseguires lidar com isso, nesse caso? Teres essa premonição, digamos assim, saberes que isso ia acontecer e... É muito difícil. É muito difícil. É difícil quando tens 17 anos. São coisas que eu não me esforço minimamente para elas me virem à cabeça. Portanto, não é uma coisa que eu esteja a olhar para a pessoa e a pensar será que é ou será que não é? Eu não te sei explicar. Sim, não consegues ter o controle da situação. Não tenho minimamente, porque são pensamentos que me vêm, percebes? As coisas surgem na minha cabeça e eu às vezes penso assim, pá, caramba,
quem me dera a mim não ter pensado aquilo, porque eventualmente elas vão acontecer. Há um belo dia que eu estou estacionada no sítio mais comum que possas imaginar, que é a Praça Paiva Conceiro, no centro de Lisboa, e vou de carro com a minha mãe diz, olha para aí o carro um bocadinho que eu vou ali ao multibanco. Eu, está bem, estacionei o carro, pá, em segunda ou terceira fila, já não sei, está mal, 4 piscas ligadas, e a minha mãe lá foi à vida dela e fica dentro do carro, e de repente olho em frente e vejo o meu avô. E nem assim, não pode ser. Andréia, tem-te na cabeça, pelo amor de Deus, é uma pessoa vestida, mas era o fato que o meu avô tinha quando morreu. E eu assim, pá, estás tramada. E eu assim, ai, não pode ser, o senhor está na paragem do autocarro. Deve estar a pensar, estás a alucinar, estás com saudades, aquelas coisas todas. E eu assim, você és tu, dá-me uma mensagem, dá-me um sinal. João, eu comecei a chorar copiosamente. Percebes? As lágrimas caíam 4 a 4. A minha mãe, coitadinha, entra no carro e diz assim, o que é que se passa? E eu olhei para ela e disse assim, eu ouvi o avô e ela onde? E eu assim, mãe, não vale a pena. A sério, só que eu preciso de sair daqui. Eu tenho que sair daqui, eu não aguento. Mas tu consegues quando eu, mãe, deixa-me sair daqui. E peguei no carro, fui-me embora. Fui até um sítio mais tranquilo e mais calmo. E depois... Porque é assim, as lágrimas, eu não estava a chorar, mas as lágrimas caíam copiosamente 4 a 4, estás a perceber? Portanto, caramba, se não era ele, é daquelas tais coisas que tu não tens explicação para aquilo que te acontece. Estas coisas que muitas pessoas acham que são uma bênção e que são abençoadas porque têm determinado tipo de premonições e de intuições, ou seja lá o que lhe queiram chamar, muitas vezes tornam-se uma carga muito pesada. O meu pai faleceu há 7 anos atrás e faleceu com um cancro, uma coisa muito agressiva. E eu ia ver, obviamente, ao hospital. E houve um dia em que eu fui ao hospital e a caminho do hospital o pensamento que eu tive foi a última vez que eu vejo o meu pai com vida. Eu não condiciono a minha vida com isso. Na situação do meu pai, foi-me prazeroso despedir-me dele, dizer-lhe aquilo que eu tinha para lhe dizer. Mas é muito difícil tu saberes que o telefone vai tocar dali a instantes. Com a minha avó, também partiu num quadro de doença, e eu também sabia, quando saí no hospital naquele dia, que a minha avó também ia partir naquela noite. E eu sabia, e fiz questão de lhe dar a última refeição, porque eu sabia que era a última que ela ia tomar. Eu não podia virar para a minha mãe e dizer, olha mãe, sabes uma coisa? A avó vai morrer esta noite.